18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Começa agora o 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2024. 18 horas. E a sua participação é sempre muito bem-vinda. Você pode mandar sua mensagem de texto ou áudio pelo nosso WhatsApp, que é o 994887592. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. A gente quer saber o que você pensa, a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. 18 horas. E vamos aos destaques do 18 horas de hoje. Bens apreendidos por crimes ambientais na Amazônia passam de R$1 bilhão. Sargento da PM acusado de assassinar um jovem durante a festa de Natal se entrega para a polícia. E vamos conferir os detalhes das festas de Réveillon aqui em Manaus. 18 horas. Esses e outros destaques, os assuntos mais importantes do dia para você a partir de agora, aqui em 100,7 no programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2024. 18 horas. E é isso aí, sexta-feira, última sexta-feira do ano, estamos aí nos últimos dias de 2024 e a pergunta que a gente sempre se faz: o que nos aguarda para o próximo ano, o ano novo? Será que vai ser melhor 2025? Será que o brasileiro está com mais esperanças ou receio? Bem, uma pesquisa da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, revelou que o país está num misto aí de otimismo e cautela. Metade das pessoas, ou 49%, acredita que o Brasil vai dar um salto positivo no ano que vem. Só que comparado com dezembro do ano passado, esse número de otimistas caiu um pouquinho. Em 2023, esse percentual era de 59%. Ainda segundo a pesquisa, aumentou para 28% os que acham que as coisas podem piorar. Ou seja, a pesquisa mostra a incerteza do brasileiro. E sabe o que é curioso? Mesmo com 2024, que teve seus momentos muito positivos, a sensação de que as coisas estão melhorando caiu muito nesse ano. Também não é para menos, né? Apesar do aumento do número de empregos, a inflação nos alimentos e nos serviços também aumentou. Agora, e você que escuta a gente agora no 18 horas, qual a sua expectativa? Será que você está otimista ou pessimista em relação ao ano novo? A nossa repórter Nathalie Moraes foi às ruas para sentir o clima e ver aí se o amazonense está mais para otimista ou para pessimista. E é com ela que a gente conversa agora aqui no 18 horas. Boa noite, Nathalie Moraes. Então, você conversou com várias pessoas. Como é que está o astral, né, daqui dos nossos ouvintes pro ano que vem? Boa noite. Boa noite, Karime. Sextou, né? E olha só, o clima aqui na nossa capital não é tão diferente das demais capitais no Brasil. As pessoas realmente, né, esperam virar o ano com uma virada de chave positiva. Só que isso também não é para todo mundo. A gente não pode generalizar, né? Em todo o Brasil, a expectativa é que 75% dos brasileiros realmente já estão bastante otimistas com a chegada de 2025. E aqui em Manaus também, aqui no nosso estado, em muitos pontos a gente precisa melhorar, a gente sabe disso, são situações e pontos que inclusive muitas vezes nós abordamos nas nossas matérias, nas nossas reportagens, quando nós ouvimos, damos voz aos nossos ouvintes, eles acabam trazendo pra gente as principais dificuldades da população Sem amazonense. dúvida. E é claro, eles esperam que a gente entre em 2025 com algumas problemáticas resolvidas e uma delas é a problemática da saúde. Mas tem muita gente, Karime, realmente achando que 2025 vai chegar aí para ser uma virada de chave. Como você já adiantou, essa pesquisa foi encomendada pela Federação dos Bancos do Brasil. E no ano passado, mostrou aí que 74% estavam otimistas. Esse ano já deu uma melhorada, né? Foi para 75%, um aumento de 13,3% em relação ao ano passado. Ou seja, as pessoas realmente acreditam, não que somente vai ser um dia a mais, mas que esse novo ciclo realmente pode trazer algumas mudanças, principalmente no núcleo familiar e também no campo financeiro, assim como a maioria dos brasileiros entrevistados, ouvidos aí durante essa pesquisa. A gente vai ouvir agora a fala do arquiteto Romário Ribeiro.
com certeza as minhas expectativas para 2025 são as melhores. Quero muita saúde para mim, para minha família, para os meus amigos, para as pessoas ao meu redor. Sem dúvidas que o resultado da Mega Sena da Virada seja positivo para mim, para resolver 99% dos problemas que eu tenho. 18 horas. Boa, Romário Ribeiro, né? Aliás, essa aí é uma expectativa que todo mundo quer, né? Isso que eu ia falar, é a expectativa de todos. Exatamente, muita gente que realmente espera ir por a Mega da Virada, inclusive a gente vai ter matéria sobre isso, né, Karime? E olha, e ainda segundo essa pesquisa, 2024 foi um ano em que a vida pessoal dos brasileiros melhorou em 46%. Isso porque a gente teve um crescimento na geração de emprego e renda. E a gente sabe, né? Não tem como a gente falar de família e não falar de renda. Sem porque dúvida. É uma situação que, infelizmente, Sem acaba dúvida. impactando diretamente quem convive no dia a dia. Se você tem um familiar em casa desempregado, você sabe muito bem o que é que eu estou falando. E assim, né? Muitas pessoas esperam realmente prosperar neste campo em 2025. E uma das pessoas que prosperou e espera prosperar ainda mais no ano que vem é o jornalista Guilherme Guedes. Vamos conferir. O que eu espero do ano de 2025 é que todas as nossas realizações, nossas metas, nossos objetivos possam ser alcançadas e que tenhamos bastante saúde e prosperidade e que o ano de 2025 possa superar com relação ao ano de 2024. 18 horas. Karime, então, a gente ouviu aí a fala do Guilherme Guedes e em várias regiões do Brasil tem gente também pessimista. Pelo menos 37% dos brasileiros apontaram vários problemas. Inclusive, as regiões que lideram aí essas problemáticas são as regiões Nordeste e Norte. Muitas das pessoas destacaram problemáticas como a falta de saneamento, a falta de acesso à água potável e a falta de acesso à saúde pública. Né? São situações que estão envolvidas no nosso dia a dia e, é claro, que afetam a nossa vida. E uma dessas pessoas daqui nas ruas da nossa capital foi a Marta Lopes, que falou justamente dessa questão. Vamos conferir. Olá, me chamo Marta. O que eu espero esse ano? Melhoria na saúde. Que o nosso governador ele venha olhar mais para a saúde, menos para o seu umbigo. Que esse ano que a gente entra, vamos descobrir muita coisa dentro da saúde que ainda está por vir. Então não, eu acho que vai piorar. Porque as coisas vão ser não boas, razoáveis. Mas muita coisa vai vir à tona aí. Então eu não acho que esse ano vai ser melhor, não. 18 horas. Olha só, a gente ouviu aí um contraponto, né? A Marta, ela não acredita que seja a gente melhor, vai ter, né? tantas melhorias. Exato. A gente torce realmente para que a gente tenha, né, mais investimentos, que nós tenhamos um ano de 2025 com salários dignos para os profissionais da saúde, que nós tenhamos uma saúde regularizada, atendimento para todas as nossas crianças. Afinal de contas, né, Karime, uma das pautas que nós mais trouxemos aqui ao longo do ano de 2024 foi a falta de atendimento nas unidades públicas de saúde. Sem dúvida, a falta de atendimento, falta de salários pagos em dias, falta de medicamento, falta de insumo, falta de tudo no sistema de saúde pública do estado do Amazonas, mesmo o governo do estado jurando que investiu 5 bilhões de reais só na saúde pública nesse ano de 2024. A Marta, o sentimento da Marta que a gente escutou agora é um sentimento, acho que de todas as pessoas que precisaram da saúde pública do estado do Amazonas. É um sentimento frustrante e pessimista, porque ela deve ter precisado, assim como várias pessoas precisaram e não conseguiram, não tiveram esse serviço digno, à altura do imposto que a gente paga para o governo. Então, é uma sensação muito realista, né, Nathalie? A gente sabe que a situação está ruim, a gente sabe que essas novas contratações de organização social para gerir o 28 de agosto e o Dona Lindu
tempo, não devem trazer bons resultados. Sem dúvida alguma, estamos torcendo para que tragam, mas a gente tem aí o exemplo lá do Hospital Regional de Lábrea, que deixou de pagar os profissionais porque quem administra o Hospital Regional de Lábrea é uma organização social. E os médicos que se atreveram a reivindicar salários atrasados foram demitidos. Ou seja, a Marta, ela explica muito bem, ela fala muito bem a dura e cruel realidade que a gente vive aqui no estado do Amazonas em relação à saúde pública do estado. A saúde pública está um caos. A gente é uma pauta realmente que a gente tem trazido aqui nos 18 horas. E assim como a Marta, pelo menos 12% dos brasileiros estão descontentes com toda essa situação e 17% está totalmente insatisfeito com a gestão, né, com a forma que vem sendo gerida o nosso país. Mas tem gente, né, Karime, que realmente é good vibes, acredita que 2025 a gente vai prosperar, e a gente encerra aí com a participação do nosso ouvinte, o Carlos Rocha, ele que é funcionário público. Dizer que eu estou muito otimista, né, que 2025 será mais um ano abençoado, né, onde teremos sucesso com nossas finanças, teremos um crescimento financeiro em nome de Jesus, onde mais pessoas serão empregadas, né, e dizer também que será um ano mais abençoado ainda no sentido familiar, onde a gente vai perceber, vai notar aí mais união entre as famílias. 18 horas. É isso, né, Karime? A gente realmente espera aí virar o ano de 2025 com esse sentimento. Essa pesquisa, ela foi realizada de 5 a 9 de dezembro. Foram ouvidas mais de 2.000 pessoas em todas as regiões do Brasil. E a margem, né, de erro aí é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. E a gente espera realmente entrar 2025 com esse pensamento de 75% de melhoria, de coisas boas, de saúde, de energia, de família, de financeiramente, que muita gente vem batendo aí nessa tecla. E é isso, a gente vai seguir acompanhando. Muito obrigada, Nathalie Moraes. É isso aí, também tô nesse clube aí dos otimistas, né? Vamos lá. Agora em Manaus, 6 horas e 13 minutos. 18 horas. Bens apreendidos por crimes ambientais aqui na Amazônia passam de R$1 bilhão e já são 1/3 de tudo que foi recuperado pela Polícia Federal ao longo do ano de 2024. Os valores só perdem para o que foi confiscado em operação contra o tráfico de drogas. Vamos saber mais detalhes a respeito desse assunto, conversando ao vivo agora com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Então, entre os bens recuperados tem muita coisa aí. A gente fala, tem carro de luxo, helicópteros, embarcações, é isso? Boa noite, André. Exatamente, Karime, boa noite para você, boa noite aos nossos ouvintes aqui ligados na Mix FM. Os carros de luxo, joias, helicópteros, imóveis, embarcações estão aí entre esses pertences, né, Karime? O patrimônio foi encontrado com alvos por exploração ilegal de ouro, madeira, caça e pesca, tudo isso na floresta amazônica, né? Na avaliação da Polícia Federal, essa dinâmica mostra como as atividades criminosas na região estão se tornando cada vez mais lucrativas para o crime organizado, né? Inclusive o diretor da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, Humberto Freire, ele avalia que o crime organizado entrou fortemente nos crimes ambientais porque as penas para os crimes ambientais são mais baixas e só que os lucros para os criminosos acabam sendo altíssimos, né? Segundo ele, essa combinação leva as facções a recorrerem aos crimes ambientais como fonte de renda, mas como uma fonte de renda mais segura do que o próprio tráfico de drogas, né? E as apreensões relacionadas a esses delitos contra a flora e fauna contribuem aí, de acordo com a Polícia Federal, para elevar em 25% o total de bens que foram também recuperados neste ano em comparação com o do ano passado, né? Do ano passado, os bens recuperados aí foram de 2,4 bilhões de reais, né? Inclusive, até um grupo de trabalho da Polícia Federal ajudou o governo Lula a propor, inclusive, um projeto de
lei em outubro deste ano que aumenta aí a punição para crimes ambientais, né? Depois de todo esse acontecimento onde o crime organizado tomou conta também de crimes ambientais, agora está sendo discutida essa proposta aí, que a Polícia Federal propôs aí ao governo federal, né? Para que essa medida ela seja aprovada. Ainda está indo, precisa ir para o Congresso para ser aprovada, né? No geral, o tráfico de drogas é o maior responsável até mesmo por crimes ambientais, né? E por que isso acontece? Para responder essas perguntas, eu conversei com um professor sociólogo que é o Luiz Antônio Nascimento, que é especialista em segurança pública, né? Ele avalia que mesmo com o combate da Polícia Federal, isso tem sido insuficiente, porque segundo ele, nos últimos 10 anos, o número de pessoas presas por tráfico de drogas aqui no Brasil só vem aumentando. Vamos acompanhar. A estratégia que a polícia, que o Estado brasileiro tem adotado de combater o traficante tem se demonstrado absolutamente insuficiente para encarar o problema do tráfico. Para você ter ideia, 2 em cada 3 pessoas presas no sistema prisional brasileiro estão envolvidos com tráfico de drogas. Então você saiu no 2014, a gente tinha cerca de 270 mil pessoas presas no Brasil. Hoje nós estamos batendo perto de 800 mil pessoas presas, a maioria absoluta por tráfico de drogas. E ao final e cabo, a gente não consegue resolver o problema, gasta uma fortuna, tem um processo de corrupção da máquina estatal, as polícias se envolvem, são corrompidas, o sistema de justiça é corrompido. É um erro a gente insistir nesse combate às drogas, que é um modelo que a gente importou dos Estados Unidos e que ao final e cabo não tem apresentado nenhuma solução. 18 horas. Tá, então, Karine ouvinte, a gente conferiu a fala do doutor Luiz Antônio Nascimento, né? Ele que também fala que essa situação acaba atribuindo, né? Esse problema aí acaba atribuindo a falta de policiamento nestas áreas. Embora a gente esteja falando de que a operação da polícia tem aí arrecadado aí do crime organizado bilhões de reais nesse ano de 2024, né? Impedindo aí que o crime avançasse mais ainda no meio ambiente. Ele também fala que todo esse esforço que a Polícia Federal faz ainda é insuficiente porque precisa aí, né, de um trabalho maior. Vamos acompanhar. No Amazonas, nós temos um problema de início, de largada. E nós temos um número de policiais que hoje é a metade do número de policiais necessário segundo a legislação do Estado. Nós deveríamos ter pelo menos 15 mil policiais e hoje nós não temos mais do que 7 mil policiais. Então é preciso com urgência que a Polícia Militar e a Polícia Civil realizem concurso público, valorizando os profissionais envolvidos na segurança pública, ao mesmo tempo combatendo a corrupção interna e fazendo o que o pessoal do mapa da cartografia social, cartografia da violência na Amazônia fez, mapear, identificar e fazer estudo inteligente para combater o crime. 18 horas. Tá, então, Karine, a gente conferiu a fala do doutor Luiz Antônio Nascimento, sociólogo, professor também da UFAM. A gente agradece, inclusive, a participação dele. Olha, tem também que foi publicado nessa semana um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aí, que fez esse estudo em parceria com o Instituto Mãe Crioula e mostrou que pouco mais de 1/3 aqui da Amazônia Legal já tem a presença de facções criminosas ligadas aí ao narcotráfico, né? Algumas delas locais, outras com origem no Sudeste, né? Esse combate, né, tá aí, a gente sabe que tá aí, como a gente ouvimos aí o especialista falando, né, desses combates, só que segundo o ex-secretário de Segurança Pública, que é o coronel Amadeu Soares, né, esse combate ainda é insuficiente. Vamos acompanhar a fala dele. A exemplo do que foi feito aqui na Colômbia, precisa haver um endurecimento da lei, e esse endurecimento da lei só pode ser feito através de mudança legislativa, ou seja, o Congresso Nacional precisa fazer as mudanças necessárias para que a lei endureça para esse tipo de criminoso. E as 3 esferas de governo se unirem para fazer esse enfrentamento de uma maneira bem criteriosa, né? Mas sempre a 3 mãos, União, Estados e municípios, para que isso ocorra. E não da forma como vem ocorrendo, que na minha opinião está muito equivocado. 18 horas.
Então, Karime, a gente conferiu a fala do Coronel Amadeu Soares, né, que também é ex-secretário de Segurança Pública aqui do estado do Amazonas, sempre, inclusive, está aqui com a gente. Sem dúvida, sempre colabora aqui com as nossas informações. Comentando aí também sobre, né, essa situação que a gente está falando aqui, que houve sim, né, houve esse combate da Polícia Federal contra o crime organizado também na exploração ilegal de ouro, madeira, caça e pesca, tudo isso aqui na floresta amazônica, mas que também, né, o crime ainda em 10 anos, como sociólogo aí, que a gente ouviu ele agora, o doutor Luiz Antônio Nascimento, falou que cada vez mais, cada ano que passa, o número de pessoas presas por tráfico de drogas só vem aumentando. Então, é o que ele esclareceu aí, que a situação do crime organizado também vem crescendo e a cada dia mais precisa ser combatido. E como também o Coronel Amadeu Soares falou aí nesse momento, isso tudo se deve aí à falta de policiamento, de estratégia, né, nesses locais. De investimento, né? Inteligência na segurança pública é o que ele sempre fala aqui no 18 horas. Obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Agora vamos chamar o repórter Kennedson Paes, que traz um panorama preocupante, um outro panorama preocupante aqui pra gente. Agora sobre os desaparecimentos no estado do Amazonas. De janeiro a agosto deste ano foram registradas 611 pessoas desaparecidas em todo o estado. E Manaus, é claro, concentra a maior parte dos casos, 591. Boa noite, Kennedson. Então, a maioria dos desaparecidos estão na faixa etária entre 18 a 64 anos, é isso? Boa noite. Exatamente, Karime, tudo bem? Boa noite para você, para todos que acompanham aqui o 18 horas. De fato, essa é a faixa etária, entre 0 até, na realidade, 18 até 54 anos, né? 64 anos. O fato é que esse é um grande número que já foi registrado até agora. Esses dados foram todos registrados tanto ali pelo sistema, que é dos indicadores de crimes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, e aí foi feito esse levantamento no período de janeiro até agosto desse ano. E durante esse período a gente tem mais de 600 registrados em todo o nosso estado do Amazonas, e vale ressaltar que o número daqui da capital também é muito grande. São quase 600 casos que já aconteceram aqui em nossa capital do estado do Amazonas, e a gente fala sempre sobre essa faixa etária, porque acima de 18 anos a gente começa a avaliar quais são os motivos que isso acontece, né? Só que existe uma outra faixa etária que também, ela acaba se tornando muito grande o número atual de casos que são denunciados de desaparecimento, que é a faixa etária de 0 até 17 anos. Então, esse número tem crescido bastante, inclusive esses registros foram ali denunciados na própria delegacia especializada em ordem política e social, e com isso houve ali uma grande especulação sobre o que pode ser esses motivos, o que gira em torno de um motivo de alguém desaparecer dessa forma, de sumir durante muito tempo. Inclusive a própria delegada Karina Torres, ela chegou a comentar sobre alguns desse tipo de assuntos, ela que é titulada DEOPS, e ela falou que alguns desses temas, né, esses motivos voltados ao desaparecimento, está ali a briga de família, confusão mental, depressão. Tem ali também a questão de envolvimentos amorosos, envolvimentos com drogas. Então esses são alguns dos assuntos, né? São alguns dos motivos que mais levam alguém a desaparecer. E exatamente sobre essa questão de desaparecimento, a gente também tem os pontos positivos em relação a pessoas que foram encontradas, né? E esse número, a SSP acabou passando. É um número bem superior que já foi registrado em 2023. Por exemplo, atualmente foram 360 pessoas que foram encontradas, só que existe um ponto limitante desse levantamento, porque não há informações precisas se foram vivas ou mortas essas pessoas. Só que em comparado com o número do ano anterior, a gente sabe que é uma diferença muito grande, quase que o dobro do que aconteceu. Ano passado foram 128 pessoas que foram encontradas nesse mesmo período. Também a gente não sabe dizer se eram mortas ou vivas. Mas pelo menos o caso foi encerrado, foram encontrados e a família teve um encerramento daquela situação. Exatamente. Né? Quando isso não acontece, a família sofre demais. Lógico, é uma angústia eterna. E existem algumas formas de identificação que podem ajudar as pessoas também a ajudar a encontrar essas pessoas. Quais que são essas formas? A primeira é sempre compartilhar aquelas imagens quando a polícia divulga, dizendo que a pessoa está desaparecida. As fotos. A população, de modo geral, pode ajudar divulgando essas imagens. Isso daí já é um grande avanço, porque às vezes a pessoa pode estar no interior do estado, pode estar em vários outros lugares que não é do habitual dela. Então, com essa divulgação, ela pode chegar mais longe e outras pessoas podem acabar denunciando. A
outra forma também que é muito interessante a identificação é em relação ao código genético. Inclusive lá no Instituto Médico Legal tem um setor que eles faz a avaliação do código genético, eles conseguem coletar material genético de um familiar, por exemplo, e aí eles já tem inclusive um banco de dados de perfis genéticos aqui do Amazonas, e através dessa coleta de dados eles conseguem identificar corpos que já foram encontrados. Às vezes em várias ocorrências policiais existem aqueles corpos que geralmente a polícia fala que não é identificado, e às vezes nenhum familiar vai lá atrás e ficam lá durante muito tempo sem saber quem são aqueles corpos. E aí com isso, até inclusive chega a ser uma dica para familiares que tenham um ente querido que está desaparecido, a comparecer ao Instituto Médico Legal, fazer essa coleta, né? Fazer essa coleta lá no Instituto Médico Legal, e aí com isso eles vão fazer a checagem de corpos que já foram catalogados por lá. E aí com isso eles conseguem fazer essa identificação mais rápida, que inclusive já chegou a exatamente aumentar esse número. Por isso que a gente tem um número muito grande agora por conta exatamente desse processo que tem acontecido. E agora outro alerta da Polícia Civil é para exatamente que antigamente tinha um mito que falava que a pessoa só podia denunciar depois de 24 horas que a pessoa tivesse sumido, mas na realidade não é assim. As pessoas podem procurar a delegacia, já ir ali em posse dos documentos, tanto cópias como também os documentos originais, e aí pode lá dar as descrições características das pessoas, pode ali levar uma foto atualizada dessa pessoa. Então basicamente todas as informações possíveis que a família puder dar é mais fácil para que essas pessoas sejam localizadas. E aí lembrando também, Karime, aqui o número que as pessoas podem entrar em contato caso elas tenham alguma informação sobre pessoas desaparecidas, que é o número 3667-7713 ou também o 181, o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Karime. Muito obrigada pelas informações, Kenidson Paz. Obrigada, boa noite. 18 horas. Política. E vamos para os bastidores da política. Vamos conversar com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, boa noite, então. Como anda a movimentação do vereador Rodrigo Guedes em apoio à candidatura dele para a presidência da Câmara Municipal? A gente tem abordado esse assunto aqui. Boa noite, Karime. Então, ele está se movimentando, viu? Conseguindo unir do crente ao ateu, mas também conhecido como PT e PL. Tá conseguindo trazer para perto dele. Ele fez uma foto ontem com o vereador eleito mais votado, né? O Salazar, Sargento Salazar, que é do PL, declaradamente. E ao mesmo tempo ele também já tinha postado uma imagem junto com o Zé Ricardo, que foi o segundo mais votado e é do PT. Então ele tenta costurar aí esses apoios e encarar essa eleição, apesar dela não ser exatamente fácil para Rodrigo Guedes. Mas ele vem mostrando que vai ser oposição desde o princípio, né? Ele foi oposição durante os últimos 4 anos em que teve como vereador e segue o mesmo ritmo pelo que a gente está vendo, sem medo de encarar uma eleição que chega aí praticamente perdida, mas é legal ver que vai ter um movimento ali na Câmara de qualquer maneira. Karime. Essa eleição já está definida, como você disse, não é isso? Olha só, a gente já ouviu falar bastante aí nos bastidores que Davi Reis, que já foi presidente da Câmara Municipal de Manaus nessa legislatura, né? A próxima ele aparentemente será de novo, a gente só não fala assim confirmando porque ainda não bateu-se ali o martelo, mas o que se diz é que ele já tem mais de 30 votos, mais que suficiente para assumir a presidência da casa novamente, mostrando aí uma grande força de Davi Almeida dentro da Prefeitura de Manaus, e isso até que é natural, já que ele foi reeleito, então tá com o time dele com folga ali, com moral dentro da Câmara. Certamente será um momento de grande lua de mel entre Davi e a Câmara Municipal de Manaus, e eu não vejo muito existir oposição. Inclusive teve uma reunião, um almoço entre os vereadores e parte, né, dos vereadores e o governador Wilson Lima, lembrando que grande parte ali dos vereadores estava caminhando ao lado de Wilson Lima, apoiou Roberto Cidade durante o primeiro turno da eleição municipal que aconteceu esse ano, e esse grupo também está tendendo a votar em Davi Reis.
nesse almoço, o governador Wilson Lima disse que os vereadores poderiam fazer o que entendessem que era o que deveria, né? O que era o correto ali para eles. E enquanto isso, o vereador Diego Afonso falou que há uma tendência sim a eles votarem em Davi Reis. Portanto, tanto o time Davi quanto o time Wilson se tornam novamente só um, e Davi Reis tem uma vantagem gigantesca aí para assumir a presidência da Câmara Municipal de Manaus de novo, o que para nós pode significar uma série de matérias, porque Davi Reis foi marcado, foi uma gestão marcada por anexo ou puxadinho, seja lá como você muitas preferir, polêmicas, Media Kit e tudo mais, enfim, então teremos a 2.0 Davi Reis. Pode ser que tudo mude, pode ser, né, renovando o ano, renovando candidatura, a gente vem com esperança, mas eu não sei se tenho tanto assim pra falar. Aquela história, não tô tão otimista, também não tão pessimista. Vamos lá. Não vou pôr minha mão no fogo. Tá certo. Blink, agora o Supremo Tribunal Federal decidiu que as gratificações dos servidores estatutários, que são aqueles concursados, sim, não se estendem aos servidores temporários, não é isso? É isso, é exatamente o que você falou. Então, aquilo que é gratificação do estatutário, aquele que fez concurso e passou, não vai chegar no temporário. Essa decisão, ela é baseada nos regimes de contratação, porque existe um regime para o estatutário, para o seletista, para o temporário, e aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que não cabe dar essa vantagem, que é do estatutário para o temporário. Só que aqui no Amazonas, isso anulou, né, uma decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas que tinha sim concedido aí essas vantagens para os temporários também. O argumento do Tribunal de Justiça daqui é que isso servia para assegurar, para dar proteção social a trabalhadores temporários. O impacto econômico disso para o Amazonas é o seguinte, é que teve um pagamento retroativo de gratificações que significou um total de 307 milhões. Isso foi pago em 2022. De qualquer forma, já foi pago, mas não terá uma despesa parecida com essa novamente por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então é isso. Isso serve para todo o estatutário do Amazonas, tá? Não só para quem é do Tribunal de Justiça. Pronto, tá decidido. Agora, Blink, uma outra vitória, digamos assim, do senador Eduardo Braga é que ele conseguiu isentar a farinha da taxação dos impostos na reforma tributária. Eduardo Braga, a gente sabe que ele ficou aí à frente da reforma tributária, ele foi o relator da reforma, isso é um cargo que permitiu a ele que fosse longe para nos proteger. A gente falou bastante de Zona Franca, porque no fim das contas é o que a gente estava super olhando e com toda razão, era isso que nos interessava mesmo. Mas outros assuntos também saem ali da reforma, uma delas é essa que a Karime falou, da farinha. Então, farinha de mandioca e seus derivados vão ter imposto zero. Isso significa que facilita muito a vida do produtor no Amazonas. Então, ele foi ao Instagram hoje e contou essa novidade pra gente também. Todo mundo estava olhando super pra Zona Franca, mas existem outros pontos e que também afetam o Amazonas. Então, é uma notícia boa, pelo menos agora que saiu do Senado. Isso vai para a Câmara, sempre é bom lembrar. Na Câmara isso vai ser discutido e depois volta ali pro presidente. Pode ser que isso se perca, pode ser, mas acho uma possibilidade um pouco remota. Eu acho que entra naqueles itens da cesta básica, né? Exatamente. Da taxação zero. Agora, Blink, teve uma situação complicada lá no município de Fonte Boa, aqui no interior do estado. Parece que flagraram uma conversa de WhatsApp na qual o vereador Matheus Lisboa incentivava um motim contra o prefeito lá do município, Lázaro Araújo. Procede essa informação? Foi isso mesmo? Foi parar nas redes sociais aí os prints. Prints são polêmicos, né, Karime? Sim, em particular ou quando o assunto é política. E aí nesses prints, como você falou, o vereador eleito Matheus Lisboa aparece nessa conversa com a seguinte aspa, dizendo que é para agir a ferro e fogo contra o Lázaro Araújo, que é o prefeito eleito lá de Fonte Boa. Por que estão revoltados? Esse discurso aí violento é porque entendeu-se que existem candidatos que não foram eleitos, mas que houve alguma irregularidade. O que eu não entendi dessa história é o que o prefeito tem com isso. Porque ele não poderia mudar, né? Poderia se revoltar contra o TRE, contra... Mas contra o prefeito, né? Não faz muito sentido. Mas, de qualquer maneira, um dos pontos onde eles querem fazer uma manifestação é na frente da casa do prefeito e
com essas palavras, né? Que vai ser a ferro e fogo. Então isso entendeu-se ali que vai partir para violência de fato. Violência física? Violência física. Meu Deus. Quem tá organizando ali um motim, né? Mas a gente vai verificar. Eu acho que com a repercussão, como esses prints foram parar tão longe, eu acho que isso é o que vai proteger qualquer situação que saia do controle. Por quê? Porque se algo acontecer com o prefeito eleito, sendo o Matheus Lisboa ou não, todo mundo vai olhar para ele, né? É o principal suspeito, vai ser o principal assim. suspeito. Então, melhor que nada aconteça. É melhor que nada aconteça. Eu acho que a grande vantagem para o prefeito eleito é que essa história tomou essa proporção toda, que foi parar nas redes sociais, virou, as pessoas estavam falando e a gente está tendo que comentar aqui, virou notícia e tudo mais. Mas, enfim, o clima em Fonte Boa não é o mais harmônico. De qualquer forma, eu penso que vai encontrar uma saída mais republicana, sem precisar de motim ou tudo mais. E se tiver alguma irregularidade, é possível resolver isso de uma maneira que não seja fazendo um motim. De qualquer forma, virou notícia aí por conta dessa repercussão. É verdade. Agora, Blink, voltando para cá, o prefeito Davi Almeida confirmou que Camila Silva permanece na Secretaria de Comunicação. Exatamente. Ontem eu falei aqui alguns nomes, né, que a gente já tem. E aí nós temos Camila Silva. Ela, quando houve a campanha eleitoral, Jack Serafim era quem estava na posição de secretário de comunicação. Ele saiu para trabalhar na campanha e Camila Silva foi quem ficou na Secretaria de Comunicação da Prefeitura. E agora, pelo que foi anunciado, agora a gente está sabendo que ela vai continuar nesse cargo, ou seja, a Jack Serafim realmente não retorna. Era uma dúvida que a gente tinha. Não era, a gente já sabia mais ou menos que nomes poderiam atuar ali, falou-se até de um possível retorno de Israel Conte, mas não foi o que aconteceu. Não estão mexendo no time, né? Que é uma tendência de Davi Almeida. Ele tem colocado as pessoas que a gente já conhece, o time que a gente já vê nos jornais e tudo mais, então ele não está mexendo muito. De qualquer maneira, dia 30 ele disse que vai anunciar todos os nomes. A gente está com dúvidas sobre quem vai ficar na Secretaria de Educação, já que ele não reafirmou ainda o nome da irmã Dulce Almeida. A gente não sabe se continua com ela ou se teremos aí algum tipo de surpresa, mas segunda eu volto com mais informação para você. Muito obrigada, Blink. Bom fim de semana. Bom fim de semana. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos para a previsão do tempo nesse fim de semana aqui em Manaus. Segundo informações do Climatempo, para esse sábado, a previsão é de céu nublado com chuva forte durante o dia. À noite, a chuva diminui de intensidade, mas não para, tá? A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 28 graus. As chances de chuva são de 88%, a umidade relativa do ar fica entre 78% e 97%. No domingo, a previsão já é de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas não há previsão de chuva para a noite desse domingo. Mínima prevista de 25 graus e máxima pode chegar a 30 graus. 18 horas. E o Rio Negro continua intensificando o ritmo de subida. De ontem para hoje, subiu mais 16 centímetros, elevando o nível das águas no Porto de Manaus para 16 metros e 54 centímetros. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 38 minutos e hoje foi o primeiro dia da liberação para banho da praia da Ponta Negra. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a movimentação por lá e volta a conversar ao vivo agora com a gente aqui do 18 horas. Boa noite mais uma vez, Nathalie. Então, a chuva atrapalhou a empolgação dos banhistas? Conta pra gente como foi. Boa noite mais uma vez, Karime. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Olha, Karime, esse primeiro dia após a reabertura do nosso maior balneário, um dos maiores cartões postais aqui da nossa capital, a Praia da Ponta Negra, foi bastante tranquilo, sem ocorrências. Afinal de contas, né, a gente tem tido dias mais nublados, choveu um pouco no fim da manhã dessa sexta-feira, mas teve aquele sol típico, né, desse mês de dezembro, né? A gente sabe que o inverno amazônico tímido. O inverno amazônico tá aí, mas o Manauara não se intimidou com esse clima e foi lá prestigiar a faixa de
de areia. Afinal de contas, a gente estava com a praia interditada desde o mês de setembro, por conta, né, dessa seca severa que nós enfrentamos, a maior estiagem dos últimos 120 anos, a maior seca já registrada. E aí, por conta dessa chuva, a movimentação não foi tão grande quanto era esperado. Então, a expectativa realmente é que ao longo desse fim de semana a praia fique bastante movimentada. E quem já está comemorando essa reabertura, Karime, são os permissionários, né? Afinal de contas, essas pessoas, elas amargaram alguns prejuízos, porque um cálculo rápido ali, feito por eles mesmo, semanalmente, pelo menos 10 mil pessoas, 10 mil banhistas costumam frequentar ali a praia durante os fins de semana aqui na nossa capital. E aí eles tiveram alguns prejuízos, mas estão bastante otimistas para esse período. E quem com a gente conversou foi o seu José Souza, ele que é permissionário na Praia da Ponta Negra há mais de 10 anos. Praia, nós passamos uns 3 meses, como a nossa presidente falou, aperreado, mas nós recebemos também o auxílio, né, do prefeito e o rancho. E a gente agradece muito o prefeito e nós agora, hoje está liberando a praia, se Deus quiser vai normalizar tudo. 18 horas. Já normalizou, né, seu José? O seu José está bastante otimista para esse retorno aí da Praia da Ponta Negra. Afinal de contas, né, foram quase 3 meses de interdição, mas ele reforçou aí, né? Eles receberam uma certa ajuda, um reforço por parte da Prefeitura de Manaus, mas a expectativa realmente é receber o grande público. Só que assim, Karime, a praia está reaberta e nós precisamos obedecer algumas regras. Para os banhistas, a praia está aberta de 7 da manhã até às 5 horas da tarde. E especialmente, né, nesse período, para que nós não tenhamos, que a gente possa virar o ano de 2025 sem um registro de ocorrência, beber um pouquinho demais, evitem estar no Rio Negro, né? A orientação é que realmente você tome ali uma chuveirada e obedeça todas as regras, como explica aí o Carlos Valente, ele que é diretor presidente do Implurb. A liberação do banho na Ponta Negra, lembrando que esse horário de banho é até às 17 horas, porque até esse horário que equipe de bombeiro, equipe de segurança cuidam do acesso à lâmina d'água. Depois desse horário, a equipe de segurança e outros equipamentos de apoio cuidam só da parte da areia e a parte que a gente está vendo lá em cima para montar o Réveillon Gospel e o Réveillon da cidade no dia 31. A estimativa é de 100 a 200 mil pessoas, 100 mil no Réveillon Gospel, dia 30, e cerca de 200 mil no Réveillon da cidade, no dia 31. 18 horas. É isso, Karime, né? O clima realmente agora já é de Réveillon. A gente acabou aí de ouvir a fala do Carlos Valente, ele que é diretor-presidente do Implurb. Muito boa noite para você e para os nossos ouvintes, um ótimo fim de semana. Obrigada, Nathalie Moraes. Bom fim de semana para você também. Agora em Manaus, 6 horas e 42 minutos. 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado do dia hoje é o presidente da Manaus Cult, presidente Jander Lobato. Boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas, aos estúdios da Mix, tudo bem? Boa noite, Karime, tudo bem? Então, a gente viu aí no Vivo da Nathalie falando a respeito do Réveillon e é exatamente o assunto da gente aqui, que a gente quer saber tudo a respeito dessa festa, das festas, afinal de contas vão ser 3 pontos de festas aqui na cidade de Manaus, não é isso? É exatamente isso, a gente vai fazer o Réveillon tradicional, que acontece na Ponta Negra. Faremos o Réveillon também lá na Alameda Alphaville, que fica no Parque Gigante da Floresta, ali na divisa da Zona Norte com a Zona Leste, e também o Réveillon do Amarelinho, que fica lá no Educandos. Que pela primeira vez a gente vai ter uma grande atração nacional, que é a banda Magníficos lá. No Amarelinho. No Amarelinho. Mudamos toda a estrutura. Conta pra gente então. O Amarelinho, para conseguir comportar essa atração nacional, a gente teve que mudar toda a estrutura. Nós faremos uma estrutura que nunca se fez lá, uma estrutura diferenciada, mudamos o local do palco, tiramos ali da orla do Amarelinho e colocamos próximo da igreja, exatamente para comportar a grande quantidade de pessoas que vai superlotar o Amarelinho. Então a expectativa é essa? A expectativa de público é a maior que já se fez lá, que recebeu lá. A gente tinha umas questões de estrutura, porque se colocava na lateral ali do Amarelinho, se colocava a estrutura de banheiros químicos, se colocava a estrutura de geradores de energia,
e isso atrapalhava um pouco o público num local privilegiado que era próximo ao palco. Então, nós mudamos tudo isso, colocamos essa estrutura pesada toda dentro do campo, lá do curral, lá do Garanhão ali. E com isso a gente vai dar oportunidade para que as pessoas fiquem mais próximas do palco. Eu fiz isso, a gente já fez essa mudança no Sou Manaus, colocando as pessoas próximas dos artistas, porque o povo merece estar perto do seu artista preferido. E a gente está mudando toda essa estrutura para que a gente possa receber a banda Magníficos num grande evento que vai ser o Amarelinho também. E qual a expectativa de público? A expectativa de público, ela diferencia de cada local. A expectativa de público lá do Amarelinho é cerca de 60 mil pessoas. A gente recebia até ano passado cerca de 30 mil pessoas. A gente vai dobrar isso pelo peso da atração, que é o Magnífico, que é uma banda super querida, tradicional e conhecida, uma banda consagrada. E a gente mudou toda essa estrutura. A gente vai ter o Guto Lima lá, a gente vai ter muitas atrações, vai ter Márcia Siqueira com Samba da Virada, enfim, vai ser um evento magnífico, como a nossa atração que vai fazer lá no Amarelinho. Certo, e na Ponta Negra e no outro Na Ponta Negra a gente vai ter a banda Magníficos também, a gente vai ter o Pablo do Arrocha fazendo a virada do Réveillon, e vai ter Kevin e o Cris. E lá na Alameda Alphaville a gente vai ter o Pablo. Ele sai da Ponta Negra e já vai direto para o Alphaville para fazer. A nossa ideia de trazer essas atrações e fazer rodar nos 3 pontos, primeiro uma questão de economia, porque você tem uma despesa para trazer de logística essa banda para cá, porque é um preço alto, a logística para Manaus é sempre complicado, e você otimiza o tempo, porque você otimiza primeiro a despesa e otimiza, dá oportunidade para que outras bandas, que são as bandas locais, possam fazer show. Toda vez que você enche de atração nacional, você tira espaço dos nossos artistas locais. Essa é sempre uma reclamação. É uma reclamação, né? Então assim, a gente tenta otimizar primeiro o espaço, o tempo, e ao mesmo tempo a gente fazer essa dinâmica, né, de conseguir trazer, dar oportunidade para quem está na Zona Leste e na Zona Norte ter a mesma oportunidade de assistir o mesmo cantor que se apresenta na Ponta Negra. Antes, o nosso Réveillon principal ele acontecia na orla da Ponta Negra. Agora nós não temos mais um Réveillon principal. Todos os Réveillões, eles são tratados de forma igual. As atrações são as mesmas e vão virar os palcos. Vão só trocar, revezar os horários. Se apresenta na Ponta Negra e se apresenta no Amarelinho. Então, a gente está montando realmente uma estrutura grandiosa em todos os pontos. Uma estrutura para que a gente possa receber com muito carinho todo mundo que vá para o nosso Réveillon com toda a segurança, enfim. Tudo que um grande evento requer. A gente tomou todos os cuidados dos bombeiros civis, com a nossa guarda municipal, com a polícia militar. É isso que eu ia perguntar, como é que está a estrutura? A estrutura, o modelo vai ser o mesmo modelo utilizado no Sou Manaus, que foi um modelo aprovado. Todas as secretarias da Prefeitura de Manaus estão integradas. Nós tivemos aí várias e várias reuniões dentro do nosso CCC, que é o Centro de Comando de Controle da capital, para que a gente possa atender com toda a estrutura. Então lá a gente vai ter uma tenda da saúde, nós teremos médicos, enfermeiros, teremos ambulâncias na orla do Amarelinho, ambulâncias na Ponta Negra, teremos motolância, quer dizer, toda uma estrutura estará espalhada por todas as zonas da cidade para que a gente esteja preparado para receber qualquer eventualidade. Então assim, certo. Nós temos a nossa Guarda Municipal Armada que estará presente, nós temos o apoio da Polícia Militar, nós temos o apoio do Bombeiro, nós temos os bombeiros civis contratados, nós temos mais de 300 seguranças contratados só para a Ponta Negra, ou seja, realmente é uma grandiosa estrutura que nós montamos para que as pessoas possam brincar em segurança. Na tranquilidade. Acho que também nos últimos anos não foi registrada nenhuma intercorrência, sempre foram festas muito tranquilas. Agora, e na virada? Vamos ter queima de fogos? Quanto tempo de queima de fogos? Vamos ter show de drones? Vamos ter queima de fogos, uma queima de fogos especiais, obedecendo aí as novas tendências, em respeito aos pets, em respeito às crianças, enfim, as pessoas mais sensíveis. A gente conseguiu a doação de uma empresa. Queria até agradecer a sensibilidade da empresa, em parceria com a nossa empresa que vai fazer os fogos do Réveillon. A gente vai fazer a doação de abafadores
para as crianças que estiverem presentes, para todas as pessoas que estiverem em sensibilidade. A gente vai fazer a doação desses abafadores. Sim, né? na hora ali as pessoas vão receber abafadores para colocar no ouvido. A gente vai ter, tanto nos 3 pontos da cidade, todos os lugares, a gente vai ter os abafadores para você colocar no ouvido. Os fogos da Ponta Negra serão fogos especiais, silenciosos, exatamente para que a gente não tenha maiores problemas. Os pets agradecem, verdade. Eu tenho pet em casa, também. Então eles ficam muito desesperados. Ficam muito apreensivos e é bem complicado isso. E então todos esses cuidados. A gente vai ter uma queima especial, diferenciada. Vai ser a maior estrutura que a Prefeitura de Manaus, através da Manaus Cult, já montou para o Réveillon da cidade. Quanto tempo de queima de fogos o senhor imagina? Algo em torno de 14 minutos ali. Bastante tempo. É uma queima bem interessante. Nos 3 lugares, os 3 pontos de festa, Amarelinho, Alphaville e Ponta Negra, vão ter queimas de fogos? Os 3 pontos terão queima de fogos, certo. Cada um com um tempo diferente. Sim. É claro que a Ponta Negra tem a questão do rio, tem a questão de todo o charme de ser a Ponta Negra, então lá vai ter uma queima de fogos especial. Sem dúvida. E os shows gospel? O show gospel vai acontecer no dia 30, né, que é um evento tradicional também. O show gospel vai acontecer no dia 30. Vai ter a presença do Fernandinho, que é um dos maiores cantores gospel do Brasil, na minha opinião, hoje. E vai ter também o Marcos Salles. Além da banda Atrio e várias outras atrações locais que começa a partir das 18 horas lá na Ponta Negra. No então, dia 30. A mesma estrutura que vai ter para o dia 31, ela já estará montada para o dia 30, para que a gente possa fazer esse grandioso evento lá. Expectativa que seja o maior recorde de público, as festas maiores para esse ano, então. Exatamente, vai ser assim, o Pablo hoje, ele conseguiu lotar a Arena da Amazônia 2 vezes. Então, o Pablo hoje, ele é o cantor que arrasta as multidões. Tanto que nós concorremos com várias cidades querendo o Pablo. Olha e aí. Nós conseguimos trazer o Pablo para cá. O artista escolhe para onde ele quer ir. Né? E aí nós conseguimos trazer o Pablo para cá. Depois que nós conseguimos fechar, eu disse, agora vamos fazer, conversei com o prefeito para a gente fazer 2 shows do Pablo. E graças a Deus a gente vai conseguir presentear a Zona Leste com essa grandiosa atração, porque o Pablo hoje é a sensação do Brasil. Então ele vai fazer a virada na Ponta Negra, quem vai fazer é o Pablo. Então, olha aí. Então é o diferencial, né? É o diferencial. E no mais, nós estamos apoiando também o Réveillon das religiões de matriz africana, que também acontece lá na Ponta Negra. São 3 dias de evento e é um evento muito bacana, onde a gente está dando toda uma estrutura juntamente com o Fórum de Música, em parceria com o Fórum de Música. A gente vai ter várias atrações locais lá, vai ser um evento muito bom também. Quais os dias também? 30, 31? 29, 30 e 31. Tá exatamente. Certo. Lá na Ponta Negra. Na Ponta Negra. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada pela sua presença hoje aqui falando sobre essas festas maravilhosas. Eu agradeço o espaço e aproveito para convidar toda a população de Manaus. Eu vi que tem muita gente chegando em Manaus também. Sim. Aproveitar para convidar todas as pessoas para virem para o Réveillon de Manaus. Vai ser um Réveillon grandioso. Você vai ter segurança, você vai ter conforto, você vai ter uma grandiosa estrutura e você vai ter as melhores atrações que existem hoje no Brasil. Muitíssimo obrigada, tá aí o convite. Boa noite, obrigada pela sua presença hoje aqui conversando com a gente. Conversamos com o presidente da Manaus Cult, Gender Lobato. Boa noite. Boa noite. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos e o Amazonas registrou aumento de 44,2% nos casos de dengue agora em 2024, em comparação com o ano passado. Isso segundo o último boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Quem tem mais informações sobre essa situação, esse panorama, é o repórter Kendson Paz. Vamos conferir. O levantamento da Fundação de Vigilância em Saúde revelou que o Amazonas está enfrentando um problema sério com o aumento dos casos de doenças transmitidas por mosquito, como dengue, chikungunya, zika, febre europost e maiaro. De janeiro até agora, mais de 36 mil casos suspeitos foram notificados e mais de 7.500 destes foram confirmados só de dengue, o que representa um aumento de 44,2% no número de casos em comparação ao mesmo período do ano anterior.
Durante esse período, também houve a confirmação de dengue do tipo 3. Esse foi o primeiro caso confirmado no estado nos últimos 15 anos. Infelizmente, 5 mortes foram registradas esse ano, sendo 2 em Manaus, 2 em Lábrea e 1 em Jutaí. As cidades com mais casos recentes são Guajará, Envira, Manaus, Tefé e Jutaí. Somente na capital foram registrados mais de 2.400 casos. Segundo Helder Figueira, diretor de Vigilância Ambiental da Fundação de Vigilância em Saúde, a situação é preocupante, mas a solução está ao alcance de todos. Então a gente precisa agora, nesse momento, intensificar os nossos esforços no sentido de identificar possíveis criadores do mosquito, que são aqueles locais ou aqueles vasilhames ou aquele pneu, qualquer recipiente que acumule água e que sirva de criadouro para o mosquito colocar seus ovos. Isso pode virar um criadouro. Então é o momento da gente verificar a presença desses depósitos dentro de casa, nos quintais, eliminar quando possível. Quando você não conseguir eliminar, pede ajuda de um agente comunitário de saúde, que ele vai fazer a aplicação de um larvicida adequado, seguro, para que a gente consiga controlar a população de mosquito e com isso a gente controle também a transmissão das doenças nesse período. Devido a esse cenário, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, reuniu as equipes de saúde para discutir ações emergenciais para o enfrentamento às arboviroses. O levantamento do índice rápido do Aedes aegypti apontou que dos 63 bairros de Manaus, 11 estão classificados como de alta vulnerabilidade. Por isso, fazer a sua parte é fundamental. O combate aos mosquitos depende de todos nós. Atitudes simples que podem salvar vidas. Por isso, fazer a sua parte é fundamental. O combate aos mosquitos depende de todos nós. Atitudes que são simples, mas que podem salvar vidas. Kennedson Paz para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 55 minutos, e o sargento da PM acusado de assassinar um jovem com um tiro na cabeça durante a festa de Natal se entregou à polícia. Ele estava foragido desde o dia do crime, na madrugada do último dia 25. O repórter André Meirelles está acompanhando o caso e volta a conversar ao vivo com a gente a respeito do assunto. Boa noite mais uma vez, André. Então, a polícia já sabe o motivo desse assassinato, André? Boa noite. Boa noite, Karime, ouvintes. Olha, durante o interrogatório conduzido pelo delegado Gerson Oliveira, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o suspeito do crime, o sargento Ederson, confessou ter disparado aí contra Kennedy e ele alegou legítima defesa. O sargento, alegou que o jovem teria reagido de forma agressiva depois de um desentendimento entre ambos, como explica o delegado. A versão dele é de que ele teria agido em defesa própria, de que a vítima, no caso, teria insurgido contra ele depois de eles terem se desentendido, Então, nesse ponto, há uma convergência entre os depoimentos, tanto das testemunhas e da vítima que foi lesionada, quanto o depoimento dele. Então, houve previamente um desentendimento entre eles, a vítima se sentiu ofendida e, em razão disso, é que a vítima, segundo ele, a vítima teria insurgido contra ele e ele teria efetuado os disparos de arma de fogo. 18 horas. E o sargento suspeito relatou ainda que ingeriu bebida alcoólica ali antes do ocorrido, mas ele negou que estaria embriagado. Hoje mais cedo, inclusive, Karime, houve uma movimentação ali na delegacia, porque o sargento esteve por lá e também os familiares dessa vítima estiveram por lá, O que chamou a atenção foi que tinha um grande número de policiais. Segundo a polícia, essa mobilização foi para garantir ali que não houvesse qualquer tumulto, porque o sargento já tinha sido agredido ali na chegada à delegacia. E um dos familiares da vítima, a gente vai ouvir agora o irmão dele, que é o Giliardi Cardoso, que não esconde aí a dor e a revolta diante da morte de Kennedy. Nós esperamos isso, da justiça, que ele venha pagar pelo crime que ele tirou a vida do meu irmão, Meu irmão não fazia mal pra ninguém, meu irmão não tinha maldade no coração, meu irmão só queria viver e trabalhar. 18 horas.
Olha, Kennedy Cardoso Miranda era natural de Altazes, estava em Manaus ali para comemorar o Natal com a família quando ele foi baleado ali no bairro Colônia Terra Nova. A vítima estava com a namorada quando o sargento chegou, aparentemente alterado, e teria perguntado se Kennedy era vagabundo, e ao responder, Kennedy foi atingido com um tiro na cabeça e acabou não resistindo. Além disso, outras 2 pessoas também ficaram feridas ali durante os disparos. Karine. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Esporte. E o volante Wanderson Anunciação de Miranda, o Bosco, de 32 anos, foi anunciado na manhã dessa sexta-feira como o novo reforço do Manaus Futebol Clube. O jogador é natural de Cáceres, do Mato Grosso, e tem passagem por Cuiabá, Goianésia, Ceilândia, Napolina, e seu último clube foi o Iporá. E o Cruzeiro negocia a contratação do lateral direito Fagner do Corinthians. O jogador está com 35 anos, tem contrato até o final de 2026 e chegaria à Toca da Raposa para ser opção ao William. O Vasco quer reforço de Fabian Balbuena. O clube negocia a contratação do jogador zagueiro paraguaio de 33 anos. Já passou pelo Corinthians e atualmente está no Dinamo de Moscou, lá na Rússia. E já trabalhou com Fábio Carielli, que é o atual técnico do Vasco. E o Fluminense aguarda retorno de Cano ao Brasil para finalizar aí a renovação de contrato, né? O ídolo do clube, atacante, está na Argentina e vem treinando de olho ali na próxima temporada. 18 horas. Seguimos agora para as outras manchetes, outros destaques do dia. Nos Estados Unidos, fortes chuvas ameaçam atrapalhar as viagens de fim de ano. Na Coreia do Sul, o presidente interino pede aos militares vigilância contra a ação da Coreia do Norte. Na Bahia, trabalhadores são resgatados em situações análogas à escravidão. O Brasil tem um passaporte mais forte na América Latina. Os brasileiros podem visitar 166 países sem a necessidade de visto prévio. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Mais de R$1 bilhão em bens foram apreendidos por crimes ambientais na Amazônia, número que representa 1/3 de tudo que a Polícia Federal confiscou em operações pelo país. É uma cifra impressionante, mas que também escancara a escala de destruição e da ilegalidade que afetam a maior floresta tropical do mundo. Esses números mostram que o crime ambiental não é só um ataque à natureza, mas um negócio altamente lucrativo para quem destrói e saqueia os recursos da Amazônia. Máquinas, veículos e equipamentos que deveriam impulsionar o desenvolvimento sustentável da região estão sendo usados para devastar o futuro do planeta. Enquanto a fiscalização avança, a pergunta que fica é: onde estão as políticas públicas para evitar que esses crimes aconteçam? Não basta só confiscar e punir. É preciso investir em alternativas econômicas sustentáveis que protejam o meio ambiente e ofereçam dignidade a populações locais. A Amazônia não pode continuar sendo saqueada por interesses imediatistas. O que está em jogo aqui não é só a riqueza da floresta, mas o equilíbrio climático, a biodiversidade e a vida de milhões de pessoas. Preservar a Amazônia é uma questão de sobrevivência e não podemos aceitar nada menos que ações firmes e responsáveis. 18 horas. 18 horas de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Um beijo, um bom fim de semana e até segunda-feira. Você ouviu 18 horas.